Hebreus capítulo 10, verso 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo do Santo pelo sangue de Jesus. Olha, meu querido, o caminho está aberto. Você que está aí preso nas algemas religiosas, você que está preso baixo de um jugo humano, você que tem medo de enfrentar esse homem aí intitulado de pastor, você que diz amém a tudo que esse homem fala. Tem homem aí até casando com mulher de membros aí, dizendo que foi Deus que mandou. Cuidado, esses homens são serpentes venenosas, cuidado. O véu foi rasgado, o caminho foi aberto. Não precisa intermediário humano para você ir até Deus. Você sozinho, qualquer lugar que você tiver, você tem acesso livre a entrar na presença do papai. Aliás, meu querido, nós estamos com ele 24 horas, porque ele habita o nosso espírito. E só quem tem a fé revelada crê que é morada e habitação do Espírito Santo. Se você que está dentro do sistema religioso, escute bem isso. Pense bem, analise, reflita. Põe essa cabecinha abençoada de Cristo aí para funcionar. Põe essa mente aí. Essa cabeça aí não foi feita só para carregar chapéu. Pensa, meu querido, pensa. Se Deus ele habita o teu espírito, se o teu corpo é morada e habitação de Deus, meu querido, você está indo buscar o quê? Aonde? Quem? Entenda isso. Esse teu pastor, ele vai dizer para você que aqui é a casa do papai. Lá não é casa do papai. Lá é sinagoga. Lá não é casa de papai. Lá é o laço do passarinheiro. Cuidado. Casa do papai é você, abençoado. Você. Ó, acorda. Eu tenho confiança de ter comunhão com o papai. Qualquer lugar. Se eu começar a falar aqui, eu não falo sozinho mais. Porque o Evangelho diz que eu sou morada do papai. Ele está comigo. Eu vou buscar quem? Aonde? Hein, abençoadinho? Versículo 20. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu. Olha, meu querido, ele abriu esse caminho foi ontem? Foi quando você entrou nesse lugar aí e que ele batizou você num tanque de água e que registrou seu nome lá no hall de membros e que você participa de um copo de suco e um pedaço de pão e que dá o seu 10% do seu salário, aí você, não, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. No corpo de Jesus de Nazaré, ele quebrou a barreira que separava. Versículo 21. Temos, pois, um grande sacerdote. Não é o seu pastor. Não é o seu pastor. Eu vou repetir. Se você quer ter um sacerdote, não é desse mundo. O teu sacerdote não é desse mundo, não é terreno. Entenda isso. Entenda isso, meu querido. O teu sacerdote não é terreno. Ele é espiritual. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós. Versículo 22. Sendo assim, vocês entenderam o que eu li? Amém ou não amém? Eu entendi, irmão Orlando. Bom, já que você entendeu, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé. Irmão, isso que você está falando é heresia. É heresia porque você não tem fé para crer. Se você tivesse fé para crer, você dizia, isso é uma pérola. Agora, para você, evangelho é você mergulhar sete vezes num rio. Fé para você é você derrubar um boneco de ar, né? Porque não pode ser de vidro, porque se derrubar, acabou a campanha, né? Tem que ser inflável, né? Para ele usar em outras campanhas, né? A fé que você tem que ter uma fita amarrada no braço. A fé que você tem, meu querido, tem que ter um homem titulado de pastor colocando a mão sobre a sua cabeça, dizendo que está derramando sobre você uma bênção. A bênção não está na mão desse homem aí, abençoado. Na mão desse homem aí está o bote. Ele vai se dar bem. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo o coração aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, que nós não temos mais essa consciência culpada. Quem tinha consciência culpada eram os judeus, porque eles eram transgressores da lei, e Cristo veio, quebrou a lei e trouxe a paz. E tendo os nossos corpos lavados com água, não é água do batismo, é essa água aqui, meu querido, a palavra do Criador. Essa palavra, ela me lavou um dia. Por isso que eu prego isso. Porque eu fui lavado com água do tanque.
fui lavado com água da piscina. Eu não fui lavado com a água da palavra, porque eles torceram a palavra do Criador. Eles me passaram um alimento vencido. Você sabe o que acontece com você quando você come comida vencida, meu querido? Você passa mal. É por isso que a nossa consciência, meu querido, era consciência de culpado, 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 vou pro inferno, culpado, 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 vou pro inferno, culpado, culpado, culpado. E você não saía dessa culpa. E o pastor dizendo, você é pecador, você é ladrão, você vai pro inferno. Se eu não der os 10%, eu vou pro inferno. Por falta de conhecimento. Bem que falou o profeta Oséias, meu povo perece por falta de conhecimento. Mas o Evangelho da Graça chegou para esmagar a cabeça da serpente. E está esmagando. Nós fomos lavados pela palavra viva. Quem é a palavra viva? Cristo é a palavra viva. Assim como as serpentes daquela época, assim são hoje. Os fariseus formavam um grupo tradicional e extremamente legalista. Eles eram aquela típicas pessoas que pensavam que poderiam conquistar a salvação pela justiça própria. É isso que é ensinado lá dentro. Você tem que pagar voto, você tem que fazer sacrifício. Eles desrespeitam o sacrifício de Cristo. Quando eles pedem para você fazer um sacrifício, ele está dizendo assim, ó, o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Você precisa fazer algo. Isso é andar por obras. Nós não fomos chamados para andar por obras. Nós andamos por fé. Não é por vista. Então, eles procuravam a justiça própria. Inclusive, eles buscavam fazer ainda mais do que a lei. Era assim que eram os legalistas da época. E os de hoje também são assim. Mais do que a lei exigia, eles colocavam sobre os ombros daqueles incautos. Por isso que Jesus, ou Cristo, ou Messias, ele diz assim, hipócritas, sepulcros caiados, vocês colocam fardos sobre os filhos de Deus, que nem vocês mesmos podem carregar, nem com o dedo vocês querem mover nada, e obrigam as pessoas a fazerem. E para tanto adicionavam uma série de tradições humanas. Olha aí, meu querido, a foto revelada hoje. Continuando aí, tá ficando bom, tá ficando bom. Por isso que muitos ministros daquela época morreram. Os irmãos, discípulos, os apóstolos, eles deram a vida pelo Evangelho. Hoje, eles não dão a vida pelo Evangelho. Hoje, eles dão a vida pelo luxo, pela riqueza. Porque se eles dessem a vida pelo Evangelho, eles pregavam Evangelho. Eles não pregam Evangelho. Eles negociaram a herança. Cuspiram no prato, aliás. Eles não querem graça, eles querem Moisés. Graça não traz lucro. Graça não traz benefício financeiro. Eles não querem nada com o Evangelho. Moisés é legal. Moisés eles conseguem manipular. Então, por isso, muitos ministros daquela época morreram. As serpentes não suportaram o barulho, como comichão nos ouvidos. Eles não suportam a sã doutrina. As serpentes de hoje também não suportam a sã doutrina. Esta pregação não dá glória a homens. A pregação do Evangelho não dá glória a homens. Por isso que eles não querem a pregação da graça. Eles não querem. Eles querem Moisés. Eles querem jugo. Eles querem aprisionar o povo de novo. Cristo libertou eles na cruz. O sistema amaldiçoado, corrupto, de hipócritas, serpentes venenosas, querem novamente aprisionar o povo que foi liberto há 2000 anos atrás. É difícil, meu querido, entender. Efésios capítulo 2 não é por obras, abençoado. Não é por sacrifícios. Não é porque você é bom, não é porque você é ruim. Não é porque você vai fazer alguma coisa boa. Não é porque você fez alguma coisa boa. Não é por isso. Entenda isso. O reino de Deus não funciona como as coisas aqui no mundo funcionam. É diferente. Tem que ler. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pelo pagar o voto. Vocês são salvos porque desceram na piscina. Vocês são salvos porque vocês pagam o dízimo certinho, faz a campanha, não quebra o voto. Não. Vocês são salvos pela graça. Por meio da fé. Tem que ter a fé. É por isso que você aceita Moisés na sua vida de novo, porque você não tem fé. Se tivesse fé, você não aceitava Moisés. Por meio da fé. E isto não vem do pastor, não vem do apóstolo, não vem do bispo, não vem da congregação,
não vem desses lugares aí intitulados de igreja, não vem de lugar nenhum, vem de Deus. É dom. Versículo 9. Não por obras, não é por obras, abençoado. Não é porque você vai fazer algo. Ele fez mesmo sem você merecer. Ah, não vale assim, irmão Orlando. Não é legal, essa pregação não é legal. Eu não aceito. Ah, não aceito, então fica aí, ó. Fica aí nessa ninhada de serpentes aí. Uma hora o bote chega. Cuidado, se não tiver o antídoto aí da graça, se você não tomar como fala, o soro, né, da graça, o veneno pode fazer você mal e você morre, sem conhecer a graça. Cuidado. Você vai morrer sem reinar, filho, sem desfrutar do melhor de Deus que tem aqui nessa terra aqui. Ou você vai esperar só morrer só e chegar no céu, vai querer desfrutar? Não. Olha só, meu querido, o que o sistema religioso manipulador gosta de fazer. É isso aqui, ó. 2 de Coríntios 3,14. Eles precisam fazer isso. Eles precisam cegar as pessoas. Enquanto eles conseguirem cegar as pessoas, eles vão se dar bem. 2 de Coríntios 3,14 até o 17. Na verdade, a mente deles se fecharam. Sabe aquele irmãozinho mente fechada? Irmão, dízimo não é dinheiro. Não, irmão, você está errado. Irmão, você não é judeu. Não, irmão, está errado. Eu tenho que usar o quipá. Eu tenho que usar o manto. Irmão, isso é Páscoa. Não, irmão. Olha, mente calejada. A mente deles se fecharam. Pois até hoje o mesmo véu permanece. Quando é lida a antiga aliança. Sabe qual é a pergunta que você deveria fazer para o seu líder religioso? Essa cobrinha aí? Falar assim para ele, por que você está lendo a antiga aliança para mim? Eu não nasci dentro da antiga aliança, eu nasci na nova aliança. Por quê? Faça essa pergunta para o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo. Por que você está ensinando coisas da antiga aliança para mim? Por que você quer aplicar isso como doutrina sobre a minha vida? Eu que sou gentil, que nem participante dessas coisas eu era. Quer dizer, nem se fosse judeu eu tenho que participar dessas coisas. Por quê? Por que você não faz essa pergunta para o seu pastor? Por que você está criando um muro, pastor, entre eu e Deus? Por que você acha que tem que ser por você? Por que você diz que se não for a sua oração a minha não sobe? Por quê? Por que você diz que só você tem a unção do santo? Todos nós temos. Por que eu não posso falar sozinho com Deus? Por quê? Por quê? Por que você diz que o devorador vai na minha casa se na minha casa não tem planta? Não tem plantação, não tem nada? Por quê, pastor? Por que você não faz essa pergunta? Porque a sua mente está calejada. Ele brindou a sua mente com a manipulação. Toda vez, até hoje, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado. Porque é somente em Cristo, meu queridos. Ou você está em Moisés ou em Cristo. Se você está em Cristo, o véu vai sair. Porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, versículo 15, 2 de Coríntios 3,15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido. Que isso, irmão Orlando? Ler Moisés? É, as lições da lei. Toda vez que esse pastorzão aí, abençoadão aí, quer dizer para você que você tem que cumprir a lei do dízimo, que benção esse homem, hein? Esse homem é uma benção demais. Tremendo, hein? Essa cobrinha. Cascavel. Caninana, né? Fala. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu, igual cobrinha, né? Tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. O véu cobre os seus corações. Corações, meu querido, é a mente, o entendimento. Mas quando alguém se converte ao Senhor, foi o que aconteceu com nós. Glória a Deus. Comigo aconteceu lá na pandemia. Olha, meu querido, eu sei que foi um momento triste para muitas famílias. Eu sei que muitos perderam os seus entes queridos. Mas para mim foi um momento de aprendizado. Um momento que foi me esclarecido muitas dúvidas. Que muitas dessas dúvidas eu levei essas dúvidas até o líder. Não é bem assim. E eu não suportava isso mais. Falava com um, não é bem assim. Tem que falar com um teólogo, ele vai te explicar. Ah, não, irmão, você está entendendo errado. Olha, você está ouvindo alguma coisa por aí. Não é assim, cuidado. E essas coisas, sabe? Tá escrito, tá aqui. Só eu que estou vendo isso aqui? Será possível que eu estou com cataratas? Será que eu estou míope?
Mas quando alguém se converte ao Senhor, glória a Deus, Abba Pai, o véu é retirado. Saiu o véu, saiu o demônio, saiu o inferno, saiu o dízimo, saiu derruba gigante, saiu intercessão humana, saiu a bênção do pastor, saiu tudo. Saiu tudo junto com o véu. Tudo pro lixo. Saiu, meu querido. Só foi se converter a Cristo. Eu não tenho esse poder de fazer você se converter a ninguém. Aliás, os líderes têm esse poder de fazer você se converter a uma ovelha, a um gado marcado, né? Sabe aquele gado marcado, engordado, né? Coitado do boi, né? O boi tá lá comendo, achando que tá de boa, tranquilo, mas ele não sabe que o dono tá de olho, ó, pro abate. Esses homens aí, eles engordam vocês com esses alimentos. E você vai crescendo. E quanto mais você cresce nesse engano, mais ele come da gordura. Mateus capítulo 23, verso 34. Por isso, olha só, meus queridos, eu vou entrar aqui num ponto aqui que o sistema religioso interpreta mal pra caramba. Vou até usar essa expressão. Mal pra caramba. A gente usa muito essa expressão lá em São Paulo, né? Que eu sou de São Paulo, né? Não nasci em São Paulo, eu nasci no Pernambuco, né? Sou pernambucano de nascimento, mas fui criado em São Paulo, então eu tenho dupla cidadania. Então, esses homens, eles erram, os seus ensinos escatológicos erram pra caramba. Eles são terríveis. São serpentes, né? Serpentes não enxergam. Serpente não ouvem. Tem ouvido, mas não ouve. Você sabe, né, que a cobra, ela não ouve e não enxerga. Ela sente pela língua. Eu sinto dízimo aqui. Eu sinto aqui um envelope recheado de dinheiro. Eu sinto aqui o irmão trazendo um 13º. Eu sinto. É isso. Esse é o faro da serpente. Mateus 23, 34. Escatologicamente entrando aqui. Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão. Essa palavra aqui que Jesus está falando aqui, ele está lançando contra aqueles líderes religiosos da época. É só você ler. Só você ler. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas. Tá vendo? Sinagogas. Lá tinha muita sinagoga, né? De vocês e perseguirão de cidade em cidade. Mateus 23, verso 35. E assim sobre vocês cairá todo o sangue justo derramado na terra. Aí eles pegam essa passagem aqui, porque eles são serpentes venenosas, e diz que você, abençoado, que nasceu no século 21, né, que você também vai pagar por esse sangue, porque você derramou, você é da geração dos judeus. E assim sobre vocês cairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Então, meu querido, Zacarias, ele morreu quando? Foi ontem? A semana passada que ele morreu? Ou ele vai morrer ainda daqui outra geração? Porque, meu querido, Zacarias já morreu há muito tempo, né? Esses homens aí pegam essa escatologia que já foi consumada, pega e quer jogar em cima de nós. Já não chega a chamar nós de desigrejado, agora quer também jogar nossa causa. Esses homens são terríveis, são cascavéis. Até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. O santuário e o altar. Cadê o templo? Cadê o altar? Cadê o santuário? Doutores cascavéis, cadê? Mateus capítulo 23, verso 36. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá ao ano 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. No ano 2030, Mateus 23, 36. Eu lhes asseguro que tudo isso vai acontecer no futuro. É assim que está escrito? Mateus 23, 36. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Deixa eu ver como é que está na linguagem de hoje aqui, meu querido. Mateus capítulo 23, verso 36. Na linguagem de hoje. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. 2 pontos. O castigo por tudo isso. Tudo isso o quê? Aquilo que nós falamos aqui, ó.
né? A morte dos santos, de Abel até Zacarias. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O castigo por tudo isso cairá sobre o povo de hoje. É, pastor, você foi pego no laço hoje, hein? E você dizendo que essas coisas vão acontecer no futuro, né? Mas aqui Jesus, o Messias, está dizendo, cairá sobre o povo de hoje. Hoje, serpente, serpente, cascavel, cascavel, sua surucucu, sua cobra coral. Dentro da escatologia futurista, que é o bote, né? É o bote da serpente. Ó, meu querido, o bote da serpente de hoje se chama escatologia futurista. É o bote da serpente. O bote de serpente na mente da pessoa. Ó, o bote, ó. Pum! O bote da serpente na mente dos incautos. Eles querem atribuir culpa a nós, gentios. É para acabar, né? Raça de víboras caninana. É. Vocês são terríveis, futuristas. Vocês precisam desse ensino futurista para manter o seu reino de bens materiais, seus luxos, suas riquezas. Vocês precisam. Olha, vocês precisam da escatologia futurista, né? Essa escatologia futurista aí, que é o golpe da serpente, é o bote. Vocês precisam futurar as palavras de Jesus. Vocês precisam do diabo, ele é seu melhor amigo, é amigo de vocês, porque no culto não pode faltar. Jesus pode até não ir, mas o diabo tem que ir. Vocês precisam do inferno, porque isso é que sustenta esse povo aí. Eles estão aí, abençoado, é por causa desse medo que vocês colocam. Tira isso, põe o evangelho aí para vocês verem. Põe o evangelho aí, se você não vê, que não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pegar ladrão, meu querido, se gritar graça aí dentro, não fica um, meu irmão. Sai tudo, você fica aí, ó, sozinho aí, você e quem te acompanha aí nesse fermento aí, nesse veneno. Vocês são terríveis. Vocês devoram casas e casas, famílias, viúvas. Para você não... Continuando aí, Mateus 23, 37. Olha só, sobre quem caiu a culpa do sangue de Abel até Zacarias. É só ler, meu querido, é só ler. Ninguém quer ler, né? Ninguém quer ler, quer ficar aí na dependência desse guru aí. E esse guru metendo a mão no seu bolso, carregando seu dinheiro, trazendo suas teologias furadas. E você aí bancando esses homens. Olha só, meu querido, o castigo, Mateus 23, 35, que era o acerto de contas. Ele iria requerer o sangue de quem? De quem que o Senhor iria requerer o sangue? Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Quem? Jerusalém, Jerusalém. Quem é de Jerusalém aí, diga amém. Quem é judeu aí? Assim como uma serpente tem olhos e não enxergam, tem ouvidos e não escutam, assim são os líderes aproveitadores, não entenderam nada. Nada, nada, nada. Mateus 23, 38. Eis que a casa de vocês ficará deserta. A casa ficou deserta ou não ficou, meus queridos? No ano 70. Ficou deserta ou não ficou? Claro que ficou deserta. Não ficou pedra sobre pedra? A casa de vocês ficaram deserta. Olha, meu querido, vou profetizar. Irmão Orlando vai profetizar agora, hein? A casa de vocês ficarão deserta. Viu, serpentes? Serpentes e escorpiões. A casa de vocês vão ficar deserta. Porque o Espírito de Deus vai aclarar a mente desse povo e eles vão ser libertos dessas algemas que vocês colocaram neles. Tá dito. A casa de vocês vão ficar deserta. Já tá ficando aí, ó. Esse homem aí, o apóstolo do Chapéuzão aí, está perdendo aí, ó. Fechando as denominações por falta de pagamento de aluguel. Eles não pagam aluguel. O dono do imóvel entra com ação. A ação é movida. Vai de novo. É uma luta, viu? Mas uma hora eles... Esses dias mesmo eu coloquei aí, ó, nas redes sociais aí,
Uma igreja não sei aonde aí fechou as portas. Fechou as portas. Não pagou, a polícia foi, colocou cadeado, não entra. Essa igreja aí, ela fecha. Essa fecha. A de Cristo não. A de Cristo não fecha porque ela não é presa. A igreja de Cristo não tem paredes, não tem porta. É uma igreja livre. Nós somos filhos da livre. Mas aqueles que dependem de um local para cultuar, infelizmente vai passar por essas situações aí, essas vergonhas, né? E aí coloca o nome de Deus no meio, diz que é casa de Deus, diz que é... Que casa de Deus, meu querido? Você vai lá, aluga um galpão aí, que o trabalhador suou a camisa para construir, não paga o aluguel, coisa feia, e ainda diz que é casa de Deus. Pelo amor de Deus, né? Toma vergonha. Toma vergonha. Mateus capítulo 3, verso 1. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Versículo 2. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Para eles, né? Nós já estamos no reino. Estamos reinando em vida e perfeita vitória, né? Estamos reinando, vivendo e reinando em perfeita vitória. Estamos no reino. Os líderes religiosos nos chamam de louco. É lógico, porque nós pregamos a loucura do evangelho. Eles pregam Moisés. São serpentes venenosas. E dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Versículo 3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Olha aqui, meu querido. Até João Batista durou as sombras. Lucas capítulo 16, verso 16. A lei e os profetas duraram até João. Até João Batista durou as sombras. A verdade de tudo, a realidade das coisas foi introduzida através do véu. Jesus de Nazaré. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, com E maiúsculo. E onde está o Espírito, aí está Moisés. É isso? Não. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Glória a Deus. Meu querido, eu quero lançar uma palavra aqui, debaixo disso que nós lemos. A tua casa, abençoa, a tua família é do Senhor. Há liberdade na tua casa, meu querido. Há liberdade na tua casa. Abra o Evangelho, comece a examinar bem as cartas do apóstolo Paulo. Veja, meu querido, o benefício da cruz sobre a tua vida. Tome posse, meu querido, dessa transformação de aliança. Tome posse, meu querido, desse ensino maravilhoso que é o Evangelho da Graça, que não traz condenação sobre você, mas ele traz uma revelação poderosa, dizendo que você não é cauda, você não é serpente. Quem tem cauda é serpente. Jesus ele usou a expressão raça de víboras em duas ocasiões de seu ministério. A primeira dela foi quando Jesus curou um endemoniado cego e mudo. Olha aí, meu querido, cego e mudo, serpente, cego e mudo. Uma das coisas que o Senhor mais fazia era curar cego, mudo e aleijado, que era a forma que o povo de Israel estava. Cego, surdo e aleijado. E era assim o quadro do povo de Israel. Líderes cegos conduzindo cegos. O Messias chegou, aclarou as coisas, deu vista aos cegos, audição aos surdos e deu voz aos mudos. Os paralíticos andaram. Aqueles que não conseguiam andar porque a lei era pesada. Aqueles que não tinham condições de andar porque o fardo era demais. Ele tirou o fardo e ele diz: levanta e anda. Assim como muitos estão hoje, cego e mudo. As serpentes de hoje querem ser algo que não são. Esse é o papel do sistema religioso. Eles julgam a muitos que não são como se fosse. Só porque não pertence àquele âmbito. Só porque não pertence ao clube. Se você não está no clubinho, está no sal. É pro inferno, é do demônio, é de Satanás. Só, meu querido, olhando o evangelho do Cristo, nada com Moisés. As cartas do apóstolo Paulo e as cartas dos outros discípulos também, aprendemos muito. Então, meus queridos, nós podemos ver, meu querido, que Cristo, ele
sempre teve uma palavra diferenciada da palavra dos líderes. Os líderes queriam aprisionar as pessoas pela mente, pelo medo, pelo engano, pela manipulação. João 8,15. Uma das coisas que levou Cristo à cruz, é claro que tudo era um plano de Deus, né? Mas os líderes cooperaram bem. Se Jesus viesse nos dias de hoje também, as serpentes de hoje fariam o mesmo? Claro que faria. João 8,15. Vocês julgam por padrões humanos. É o que as serpentes fazem nos dias de hoje. As serpentes venenosas. Olha, não são todos, tá? Eu falo serpente venenosa. Esses homens aí que manipulam por isso, exploram, choram. Eu não suporto mais. Eu estou no limite. No limite. Quem está no limite é as ovelhas lá. Que só andam no limite porque tem que dar dinheiro para esse homem aí. Porque ele é o ungido do Senhor. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Quem? O Messias. Então muitos líderes serpentes venenosas já sabem que o que estão ensinando são enganos. Eles sabem, muitos sabem. Alguns não, mas muitos sabem. Mas foram e é através desses enganos e mentiras que eles estão se dando muito bem. Ó, homens que andavam de bicicleta agora estão andando de avião. Não sou nada contra você sair da bicicleta e ir para o avião, mas do suor do seu rosto é bênção. Mas do suor do trabalhador, meu querido, colocando medo neles, dizendo que se você não der dinheiro para eles, você está roubando a Deus? Ah, não, meu querido. Aí não, né? Eles adoram os lugares de destaques, a fama e o luxo. Para eles, é o mais importante. Que evangelho da graça o quê? Tô fora. Que Jesus o quê? Jesus não é bom para meus negócios. Tô fora. Que Jesus não sabe nem fazer milagre. Lá o primeiro milagre lá. Ah, não. Jesus não... Vamos ler. João, capítulo 12, versículo 42 ao 43, na nova tradução da linguagem de hoje. No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus. Olha só, meu querido. Olha como que é o Deus Mamon. A pessoa sabe que está no engano, sabe que está pregando engano, mas eles não saem lá de dentro. Por quê? Porque tem benefício financeiro. No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que de ser elogiados por Deus. É o quadro de hoje também. Por isso que o sábio Salomão ele diz: nada é novo debaixo do céu. Tudo se repete. Ó, é assim, ó. Nada é novo. Nada é novo. Uma certa vez, meu querido, Jesus ele falando aos discípulos: olha, não pense que eu acuso vocês diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, é a lei. Por isso que eles querem trazer a lei de volta. Porque é debaixo desse padrão condenatório, é debaixo desse ministério de condenação e morte que eles conseguem manipular a mente das pessoas, colocando medo, colocando acusação. Você é pecador. Olha, tem que fazer a campanha. Olha, isso aí é demônio, hein? Olha, é a pombagira. Agora tem a pombagira de 7 saias. Nunca vi, meu querido. Por que 7 saias? Tem 7 quadris? Cada uma, meu querido. Vocês já ouviram isso? Um abençoado aí falando aí, a pombagira 7 saias. Nunca vi isso, meu querido. Eles estão criando novos demônios, né? Porque eu acho que os demônios são poucos, né? Que lá dentro tem mais demônios do que gente. Para cada obra da carne é um demônio. Olha, essa bebedice aí é o Zé Pilintra. Ó, você, com esse batom aí, é a pombagira. Olha, essa pobreza aí que você está passando, é a Maria Molambo. Olha, é o Exu, Caninana, 7 flechas. Ó, esse aí, ó. Então, para tudo, aquilo que Paulo diz que é obra da carne, ele diz, é obra do demônio. Então, quer dizer que a sua carne é o demônio, abençoado? Então, meu querido, fico por aqui. Graça e paz a todos. E a todos vocês, forte abraço, né? Graça sobre graça. Que o Eterno continue
eu não vou falar abençoando, né? Porque você já é abençoado com todas as sortes de bênção. Mas que o Eterno continue dando sabedoria, crescendo na graça e no conhecimento, para que você saia desse laço. Graça e paz.